Olá, esse é o podcast Vozes do Saber, eu sou o João Marcos e hoje nós temos a imensa satisfação de receber o pastor Fabrício do projeto Casa Refúgio, né? Isso mesmo, Sérgio. É um prazer estar aqui com o senhor participando, né, dessa programação. Sim, beleza, vai ser muito bom conversar com o senhor. Bom, o podcast Vozes do Saber, ele é oferecido pelo Colégio Cognos. O Colégio Cognos é um colégio em Vargem Grande Paulista com princípios e valores cristãos. Nós não temos serviço religioso dentro do colégio, contudo, nós trabalhamos com os princípios e valores do cristianismo. Então, apesar da gente não ter o serviço, né, o culto ou missa, mas aqui a gente não permite palavrão, bullying, assédios, ideologias, essas ideologias nefastas que têm corrido ainda pela sociedade, e a gente procura, de uma maneira muito tranquila, passar alguns princípios da palavra de Deus. E a gente utiliza o sistema Mackenzie de ensino, né, que ele é um sistema de ensino desenvolvido pelo Instituto Presbiteriano Mackenzie, né? E dessa forma a gente vai passando alguns princípios para as crianças, né? Se você que está assistindo esse podcast tiver interesse, você pode vir estudar aqui no colégio. Se seu filho, você procura uma escola cristã para o seu filho, aqui é um lugar para ele ficar. Também pela Azione, que é a empresa que faz a parte das mídias digitais nossas, né? Áudio e vídeo, ela que faz a edição e a gravação desse podcast. Pastor, antes da gente começar, eu gostaria só de oferecer uma lembrança do programa e espero que o senhor goste, né? Obrigado, Sérgio. Vou abrir já aqui, hein? Pode abrir. Já vou, primeira mão aqui, mostrar para todo mundo. E pode usar. Obrigado. Deus abençoe, Sr. João. Obrigado, né? Eu vou já usar então aqui. E eu queria também com carinho, né? Eu trouxe uma lembrancinha para o senhor lá da Casa Refúgio. Maravilha. Por favor. Uma lembrançona, né? Vou ver aqui. Opa, temos uma Bíblia aqui. Bíblia de Estudo e Despertar. Essa Bíblia, na verdade, na linguagem de hoje, né? Ela é oferecida pela Sociedade Bíblica do Brasil, sem custo nenhum para a Casa Refúgio e também para outras instituições, né, que trabalham nessa área de recuperação. É uma Bíblia que traz um conteúdo voltado para a recuperação. Então ela traz os 12 passos, enfim, princípios de recuperação, estudos de personagens, sempre trazendo uma reflexão. Okay. Então é um presente com muito carinho, né? Espero que seja útil. Muito obrigado. Tem mais algumas coisas aqui, né? Um bonezinho. Com esse calorzão. Não, o boné é bonito, hein? Aba, como é que chama? Aqui não é aba reta, né? Aba curva. E temos mais aqui. Né? Esse é um chaveirinho lá da Refúgio, seu João. É isso aí. Tudo da Refúgio. Muito bom. Muito obrigado, viu? Excelente. A Bíblia tem que dar para todo mundo mesmo, né? É um negócio que todo mundo deveria ler. Muito bem. Então, o senhor trabalha com o projeto Casa Refúgio, né? Isso mesmo. Esse projeto, ele cuida de recuperação de pessoas que estão envolvidas com drogas. A gente tem, vamos dizer que duas atividades distintas, né? Uma é essa da recuperação de dependentes químicos, sexo masculino e feminino, sempre de forma voluntária, né? Então, homens e mulheres assim, adultos que queiram recuperação, a gente faz o acolhimento, mas também a gente tem um trabalho focado em pessoas em situação de rua, que também oferece, né, o trabalho do centro-dia e de pernoite, né? Então, às vezes a pessoa ela não quer um acolhimento, uma internação, mas precisa, de repente, de um apoio, né? Seja durante o dia ou, de repente, só da pernoite. Então, a gente tem hoje esses serviços que são distintos, né? Tá, o senhor falou que para adultos só, né? Para adultos. A legislação, ela até permite o acolhimento de menores. Hoje você tem essa possibilidade. Mas a nossa instituição, ela tem o perfil realmente só do acolhimento do adulto, tanto sexo masculino ou feminino. O menor ainda não. E o senhor disse que é voluntário, ou seja, a pessoa tem que voluntariamente ir até lá e dizer, estou com um problema, preciso de ajuda. Normalmente, hoje a legislação, ela dá a possibilidade também da internação involuntária, que aí, contra a vontade da pessoa, com aval da família, com aval de um médico, pode-se promover uma internação. Mas a Casa Refúgio só trabalha dessa forma, voluntária. Então, a pessoa percebe que tem um problema, às vezes ela vai buscar o apoio da família, né? Ou não, né? Ou talvez sozinha, uma busca espontânea. Então, mas sempre pensando que a pessoa vai ser acolhida pela própria vontade. E se ela desistir em algum momento? De repente ela passou um dia, no outro dia já quer ir embora. Paciência, né? A gente, claro, que vai tentar abordar, mostrar a importância de permanecer, né, um tempo maior,
mas sempre dando a liberdade para a pessoa a qualquer momento ir embora, caso ela desista do tratamento. Tá. E o dependente químico, são drogas, cigarro, por exemplo, e bebida é dependente químico? Álcool e droga, né, a dependência química vai abranger isso, e o cigarro também causa dependência química. Talvez não é tão comum, né, falar sobre o tabagismo assim como dependência química. Mas se for olhar de uma forma, vamos dizer assim, né, com um olhar médico, com um olhar científico, também se torna um dependente químico. Tá. Mas normalmente é quem é alcoólatra ou álcool e droga, dependente mais comum. de droga. Exato. Como é que a pessoa chega à conclusão de que ela precisa? Um dia ela se vê numa situação terrível e fala, tem que sair disso? É comum? Eu se me permitir, assim, eu acho que cabe um pouquinho da minha história. Né? Eu há 26 anos atrás, então, destruído pelo crack, né? Destruído pelo crack, e eu fui em busca de recuperação. Quando a gente começa a fazer uso do álcool, da droga, né? Eu sempre falo que tem um extremo do prazer que às vezes o primeiro contato te proporciona, o prazer, a euforia, a satisfação. E é triste porque às vezes você não conhece o outro extremo, que é o extremo da destruição, né? E eu, então, quando me envolvi, prazeroso, aquela euforia, aquela coisa gostosa, né, num primeiro momento, mas depois você começa a perceber, né, que a dependência química, seja ela do álcool, das drogas, você começa a ter algumas perdas, às vezes a questão da tua própria saúde, questões familiares, questões sociais, e de repente quando você quer parar, que foi o meu caso, de eu perceber que eu tinha passado já dos limites, né? Quando eu comecei a fazer uso do crack, minha família tinha um comércio, então eu não precisei roubar, né? De repente cometer furtos na rua, mas dentro da minha própria casa, dentro do comércio da minha família, né, para sustentar o vício. Então, eu percebi que tinha passado do ponto e eu tentei parar várias vezes e eu não consegui. Então, você começa a prometer para um, para outro, você promete para a mãe, né, você promete para você mesmo e você não consegue. Então, você perdeu o controle. Então, a dependência química, ela tem essa característica, né, de alguém que realmente perdeu o controle. E, inclusive, quando a gente pensa no primeiro passo da recuperação, né, é justamente a gente sair daquela fase da negação, que é alguém que, de repente, não, eu paro quando quero, quando eu quiser. O discurso sempre é esse, mas é a gente realmente admitir que perdeu o controle e que precisa, né, de ajuda para poder entrar em recuperação. Quando eu falo entrar em recuperação, Sr. João, é porque assim, a recuperação é para a vida toda. A dependência química ela é cruel, né? Por isso que eu gosto muito quando a gente tem a oportunidade de palestrar em escola para adolescente, jovem, por quê? Eu acho que se eu tivesse consciência, né, talvez se tivessem me alertado, não sei, pode ser que teria feito as mesmas caquinhas, vamos dizer assim, mas ela é muito cruel porque a dependência química é uma doença crônica, progressiva e fatal, ou seja, não tem cura. Então eu estou 26 anos em recuperação, sei que se eu brincar com a minha vida, eu não vou vir tomar um cafezinho com o senhor, um copo d'água gostoso, eu vou acabar indo parar na Cracolândia. Isso eu não falo dramatizando, é uma realidade, né? A gente convive com isso. Sim, nós vamos entrar também na parte da Casa Refúgio e ver como é que é todo o processo, mas como é que funciona o processo da pessoa se enfiar nas drogas? Tá lá, bonitinha, família, estudando na escola e tal, e de repente o que acontece? Porque assim, a informação sobre droga é mais do que pública, todo mundo sabe, existe conscientização e tal, mas sabe que é ruim de ver lá os zumbis lá na Cracolândia, o pessoal lá que nem como se fosse um zumbi, né? E por que entra no negócio disso? O que acontece? Eu acho que tem muito um pensamento de assim, não, isso não vai acontecer comigo, né? Então a gente às vezes tem essa, imagina que não, aquela pessoa chegou naquele estágio, mas eu não, né? Os especialistas, vão dizer que assim, o primeiro contato com a droga ele vai se dar ou pela amizade, normalmente os melhores amigos, e também um dos grandes fatores é a curiosidade. Então, às vezes, a influência das amizades, a curiosidade, né, são os dois maiores fatores que fazem alguém ter o contato, um primeiro contato com a droga. O álcool, né, já é uma coisa, por ser, de alguma forma, uma droga lícita, né, então, às vezes, o primeiro contato se dá na própria família. Né? Eu me lembro da minha infância, eu sei que meus avós não faziam maldade, meus pais, né? Mas é a italianada, né? Então era, às vezes, a sangria que fazia com o vinho, mais fraquinho, com o netinho, né? A avó fazia a caipirinha, molha o dedo, né? Ia tomar a cervejinha, é amarga, põe com guaraná. Então, às vezes, esse contato, né? Sem maldade, né? Às vezes, se dá no próprio contexto da família. E existem pessoas que, às vezes, têm uma predisposição maior, outras não, né?
tem questões fisiológicas, enfim, tem uma série de fatores que muitas vezes, para uma pessoa, aquele contato estaciona ali, não avança, é alguém que de repente faz o uso do álcool, tem gente que faz o uso da droga e de repente não faz um uso abusivo, né? É uma coisa que de repente consegue ter limites, consegue controlar, e outras pessoas aí não é o uso, né? Então é o uso, o abuso, e quando vê se torna um dependente químico, aí já é uma doença instaurada. Então não é mais uma questão de usar, de abusar, não, é alguém que tem, infelizmente, uma doença que, de alguma forma, se ela não tiver cuidado, né, como a gente fala que é uma doença crônica, então é uma diabetes que está ali. O diabético, se ele souber como se comportar na questão alimentar, ele vai viver bem. O dependente químico da mesma forma. Mas se ele brincar, né, como diabético, de repente, né, não tomar cuidado com a alimentação, vai sofrer as consequências. Melhor não entrar nisso. Eu acho que não vale a pena, né? Eu acho que se eu posso dar um conselho, hoje sou muito grato, assim, acho que a experiência toda que eu vivenciei me trouxe muita maturidade. Hoje trabalhar nessa área, me sinto honrado por poder desenvolver esse trabalho, mas não é legal, né? A gente, de repente, ser um dependente químico, né? De repente você sair de momentos que são prazerosos, às vezes sair de um culto, sair de repente de um momento que foi todo especial e de repente bate um pensamento bobo e, poxa vida, né? Você de repente acelera um pouquinho mais o carro para poder chegar em casa logo, porque você sabe que sua casa é um porto seguro para você e de lá você não vai sair. Às vezes essa é a realidade de um dependente químico. Então, o adolescente, o jovem, ou até o adulto, que às vezes tem um primeiro contato, de repente, né, não sei aonde pode chegar, né, essa programação, mas às vezes alguém está ouvindo a gente, que de repente está brincando com essa realidade. Eu acho que vale a pena se afastar, né, sair correndo. Difícil controlar, né? Seu João, poder, né, eu acho que o álcool tem o seu poder, né, viciante, vamos dizer assim, mas as drogas, principalmente as drogas químicas, cocaína, crack, hoje em dia tem um monte de droga nova, droga sintética. Então, quem fez sabe bem o que fez, né? Claro que sem fanatismo, sem religiosidade, tudo tem um fundo espiritual, mas assim, cientificamente falando, tem algumas coisas que quem fez sabe bem o que fez. Então, tem um poder viciante muito grande. Vou dar um exemplo para o senhor. Tem o crack, alguns especialistas afirmam que um primeiro uso já te torna um dependente químico. Outros vão dizer que não, o segundo, terceiro uso, num curto espaço de tempo, já te torna um dependente químico. Seja o primeiro uso, o segundo, terceiro, o poder viciante do crack é muito perigoso. Então não vale a pena. O crack, ele faz o quê? Ele faz uma transformação química em alguma parte do cérebro que daí para frente é como se fosse uma transformação mesmo, uma reação química que daí para frente você depende daquilo para viver. O crack, de alguma forma, é uma droga estimulante. Então, assim como a cocaína, né, é uma droga estimulante, o crack também. O crack, quando você fuma ele, então, assim, ao inalar aquela fumaça, enfim, é muito rápido o twin, né, aquele pico dele, em segundos, bate aquela euforia, te joga lá para cima, mas como não só a droga, mas como tudo, às vezes na vida, a gente fala que tem o efeito rebote, né? Os especialistas falam isso. Então tudo que te joga muito lá para cima, depois vai te jogar muito lá para baixo. E o crack, então, ele te joga lá para cima, né? Ele tem esse poder estimulante, eufórico, de satisfação, e é muito rápido. Em segundos você está lá em cima, mas depois, em segundos, você está lá embaixo. E aí você vai dar um novo trago e vai te jogar lá para cima, lá para baixo, lá para cima. Quando acaba a droga, né, então aquela noia que se fala, né, aquela paranoia, aquele desejo de usar mais, porque a sensação de não ter a droga é muito ruim. Então o crack, ao mesmo tempo que é prazeroso, depois, quando passa o efeito, é muito ruim. Né? É uma angústia, é um vazio, é um negócio muito ruim. Então aí é onde você quer usar a qualquer custo, né? Então, quando você tem acesso, de repente, ao dinheiro, aí você vai, compra, usa, mas quando não tem, então, é claro, não é que a pessoa se torne uma inconsciente, né? Ela sabe o que ela está fazendo, mas às vezes ela vai cometer um pequeno furto, de repente ela vai trilhar o caminho da criminalidade, né? Porque ela quer sentir aquela sensação. Então, esse é o grande problema, né? O crack, ele tem essa característica de realmente uma euforia, uma coisa muito intensa,
e ao mesmo tempo que vai lá em cima, vai lá embaixo, vai lá em cima. Então é só a misericórdia de Deus, seu João. E essas pessoas que procuram, então, sabendo disso, né? Como é que a pessoa consegue vencer esse como é que chama? Montanha-russa aí? Chega uma hora que ela fala, não quero mais, porque eu sei que eu vou estar lá embaixo de novo. Como é que ela faz? Porque ela vai procurar, vai se abster e chega na hora lá, não tem. E aí? Vamos lá. Eu costumo dizer assim, né? Acho que seria muito prepotente da minha parte dizer, olha, só a casa refúgio. Então seria, né? Uma prepotência, talvez, alguma coisa que não. Tem pessoas que o filho nasceu, nunca mais bebeu, nunca mais usou droga. Tem pessoa que colocou o pé numa igreja, nunca mais bebeu, nunca mais usou droga. Tem gente que foi para um grupo de apoio, uma sala de AA, uma sala de NA, nunca mais bebeu, nunca mais usou droga. Tem gente que de repente foi fazer um tratamento, a gente fala, tem um tratamento ambulatorial num CAPS, né, que de repente tem aquele agendamento, que passa com um psicólogo, um psiquiatra, reuniões. Aquilo foi o suficiente para que a pessoa de repente conseguisse vencer. Tem outros que precisam de uma internação voluntária, né, que a gente nem chama de internação, antigamente se falava internação, hoje a gente chama de acolhimento, né? Quem interna é hospital, então uma comunidade terapêutica acolhe, né? E tem outros que às vezes vão precisar de uma internação involuntária mesmo, de repente, né? Então é muito difícil assim a gente querer dizer, olha, só esse é o caminho, né? Existem muitas possibilidades e ninguém hoje talvez tenha a resposta certa, né? E para algumas pessoas essas possibilidades que eu coloquei acabam surtindo efeito. Para outras pessoas, infelizmente, não, né? Eu conheço pessoas que já passaram por inúmeras internações, voluntárias, involuntárias, já foram em grupo de apoio, passam em terapia, passam com terapia e ainda continuam, infelizmente, né, no uso, né? Então, é uma luta, né? Por isso que eu acho que ainda fica aquela ideia de não se envolva, né? Porque às vezes o caminho de volta é muito difícil. Para a ciência não tem cura, seu João. Quando a gente pensa em dependência química, cientificamente, não tem cura. Você consegue sobreviver com todas as... Que nem você falou, né? Que nem se fosse uma diabetes. Exatamente. Ficar de olho. Exatamente. E aí, como eu disse, sem religiosidade, sem fanatismo, mas o quanto muitas vezes aí entra essa questão da espiritualidade, né? Porque quando a gente pensa em recuperação, existem alguns princípios que a gente fala. Então, você deve evitar pessoas, evitar hábitos, evitar lugares. Então, eu quero me recuperar. Então, eu vou pensar nisso. Preciso evitar pessoas, hábitos e lugares. De repente, eu passo a frequentar um ambiente religioso, abstêmio de álcool, abstêmio de droga. Estou em lugares novos, estou conhecendo pessoas novas, hábitos novos, né? Então, por isso que às vezes tem pessoas que, como eu disse, vão numa igreja e puxa, ali elas se encontram, acabam tendo tanto essa questão, né, acho que social, de poder conviver com pessoas novas, hábitos novos, lugares novos, mas também um despertar. Eu particularmente, dentro da casa de recuperação, eu sou muito grato porque eu não gostava de crente, eu não queria ser crente, né? Então eu convivi com algumas pessoas que se diziam crentes e o testemunho era tão ruim que eu falava assim, se isso é ser de Deus, então eu prefiro ser do diabo, né? Mas quando eu chego naquela casa de recuperação, eu conheci homens assim com um passado muito pior do que o meu, pessoas que, né, infelizmente o envolvimento deles, a destruição causada, né, na questão seja do próprio corpo, a sua própria saúde, familiar, social, pessoas que acabaram se envolvendo com criminalidade, sendo presos por causa de tráfico, bom, enfim. E eu, de repente, comecei a olhar aqueles homens de bem com a vida, eu achava um negócio meio estranho. Falei, poxa, é estranho isso, né? Os caras com um passado como esse, eu tô de bem com a vida. Eu achava que tinha alguma salinha lá que fazia alguma lavagem cerebral. Falei, ixi, devem trancar aqui. Só sai daqui, né? Quando der glória a Deus, aleluia, sei lá, né? Então, eu tinha uma apatia ao evangelho, não assimilava muito bem, né, aquilo que eles estavam dizendo, mas eu queria mudar de vida. Então, eu me lembro que um dia, lendo, assim, né, naquela casa de recuperação, por ser evangélica, não era obrigado a estar lá, mas estando lá participava das atividades. E aí eu lembro que um dia lendo a Bíblia, num versículo, me tocou. Isaías capítulo 59, o versículo 1 diz, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa te salvar,
e nem agravar do seu ouvido para que não possa te ouvir. E aí, né, eu falei, poxa, se a mão do Senhor não está encolhida, a mão do Senhor está estendida. Né? Se o ouvido dele não está agravado, então está me ouvindo. Não está escrito, né, mas eu também cheguei à conclusão. Então, Deus está me vendo, Deus está me ouvindo, está com a mão estendida ao meu favor. Por que a minha vida está desse jeito? Sim. Né? E ali eu, em meio, né, a esse questionamento, eu me lembro de ter lido o próximo versículo, que é o versículo 2. E eu sou muito grato, porque assim o versículo 2 me fez entender. O versículo 2 diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que ele não vos ouça. Então, eu, naquele momento, eu percebi que talvez com Deus não tinha nada de errado, mas as minhas escolhas, né, me levaram para longe desse Deus. Sim. Então, não falo isso como um fanático, como eu disse, como um religioso, nada disso. Mas, para mim, aquilo foi um despertar. Tem um versículo bíblico que diz, conhecereis a verdade vos libertará. Então, eu era uma pessoa revoltada com o próprio Deus. Né? Como é que Deus é tão bom e minha vida está assim? Mas quando eu percebi que as minhas escolhas tinham me levado para longe de Deus, então aquilo me ajudou talvez a fazer o caminho de volta, né? A querer me voltar para esse Deus, andar com esse Deus. E no meu caso, né, como eu disse, isso não é uma regra, né, para eu dizer assim, olha, é só dessa forma, mas para o Fabrício e para tantas outras pessoas, essa nova vida, né, que há em Cristo Jesus, como a palavra de Deus afirma, foi o que mudou a minha história, foi o que realmente me resgatou das trevas, né, e hoje me faz andar na luz, né, viver uma nova vida, uma nova história, sem álcool, sem droga. Então, foi para mim algo muito especial. E lá na Casa Refúgio vocês trabalham nessa linha? Na Casa Refúgio hoje, né, eu estou falando da minha recuperação 26 anos atrás, era o que tinha, talvez era isso. Recurso, já existia a Casa Refúgio? Não existia a Casa Refúgio, tá. Né? Mas as casas de recuperação na época, talvez o recurso que tinham era esse, a espiritualidade. Né? Não se tinha atividade terapêutica, você não tinha muito recurso terapêutico. Né? Então hoje, assim, a coisa avançou muito, tem muita gente estudando, né, escrevendo a respeito desse assunto. Então a Casa Refúgio tem um cunho cristão evangélico, todo acolhida que chega, ele assina um termo de não obrigatoriedade de participar de nenhuma atividade com cunho religioso, né? E além dessas atividades, né, religiosas, vamos dizer assim, né, que de repente apontam para essa questão da espiritualidade, a gente também tem várias atividades terapêuticas. Então, psiquiatra que vai atender de alguma forma, vai de repente medicar a ponto de ajudar na crise de abstinência. Né? Antigamente a gente não tinha isso. A pessoa entrava em crise de abstinência, você tira o álcool, tira a droga, algumas pessoas, as drogas, eu não percebi muitas vezes isso, mas o álcool principalmente, aquela pessoa que tem aquela tremedeira, aquilo evolui, tem pessoas que começam a convulsionar, né? Eu me recordo de um caso de um menino que ele teve um delírio assim, a ponto de achar que a gente estava lá e ia matar ele, quer dizer, então a importância, né, muitas vezes do médico, uma abordagem, né, médica, medicamentosa, um apoio medicamentoso. Hoje, graças a Deus, a Casa Refúgio tem essa estrutura, o atendimento psicológico, e às vezes é um atendimento individual, mas também aqueles atendimentos em grupos, né, rodas terapêuticas, enfim. Então, a soma, né, de tudo isso, hoje a Casa Refúgio ela acaba trabalhando com essa linha. A gente fala que a recuperação ela se dá no prisma biopsicossocial e espiritual. Então, às vezes, você vai ter que cuidar da saúde física. Quando você acolhe alguém, às vezes tem um problema de saúde que você precisa cuidar, né? Então, a alimentação, a higiene, o vestuário, o descanso, aquele problema de saúde, enfim, vamos cuidar da parte biológica. A parte psicológica, que também é necessária, a questão social, o perfil da Casa Refúgio, muita gente chega lá, Sr. João, vem de situação de rua. Então, às vezes, é um documento que você precisa tirar, tem gente que precisa ser alfabetizada, né? Tem gente que precisa, de repente, de uma formação, de um curso profissionalizante, porque o mercado de trabalho hoje é difícil para todo mundo, né? Sim. E aí, quem, de repente, vem dessa vida, né, a dificuldade se torna um pouco maior, né? Às vezes as portas se fecham, enfim. Então, hoje a gente procura, dentro da rotina da casa, trabalhar tudo isso, né? Oferecer, dentro dessa metodologia, desse prisma biopsicossocial e espiritual, um caminho para a recuperação, né? Queria que todos ficassem bem. Infelizmente,
Hoje a gente tem um índice muito bom de pessoas que concluem o tratamento. A proposta de acolhimento são 6 meses, então a gente tem um índice bom de pessoas que concluem. Mas concluir o tratamento não significa se recuperar, né? A recuperação, como eu disse, é para o resto da vida. Né? Reincide muitos deles? Tem. Hoje os especialistas dizem que a recaída faz parte da recuperação. Então, tem índices que dizem que uma pessoa numa primeira internação, num primeiro acolhimento, de cada 100, uma fica bem. Quando isso vai para o terceiro, quarto, né, acolhimento, internação, então de cada 100, 30, 40. Então, conforme vem as recaídas, uma nova internação, talvez o sofrimento, a dor, né, as perdas que vão causando, vão conscientizando e vão ajudando a pessoa quando volta, né, para uma internação ou quando vai em busca de um tratamento, volte mais consciente, mais maduro, mais pronto, né, para de repente colocar em prática esses princípios, né, para poder ficar bem. Bom, você é uma entidade que recebe ajuda governamental, etc., né, porque tem os programas do governo. Eu não sei se você pode abordar esse tema, mas não seria um contrassenso o governo, de um lado, oferece ajuda e, do outro lado, quer legalizar as drogas? Eu acho que, infelizmente, quando a gente pensa nessa questão de legalização, né, eu entendo que se fosse para um uso medicinal, né, perfeitamente. Eu acho que a gente tem essa consciência que existem medicamentos, né, que são eficazes e ponto. Mas a questão é que essa legalização vai muito além disso, né, Sr. João? Então realmente contraditório, né? De repente se legalizar e perceber que não é uma questão só medicinal, se acaba de repente dando a possibilidade de um uso recreativo e infelizmente a maconha acaba sendo uma porta de entrada, né? O álcool e a maconha é uma porta de entrada para outras drogas. O pessoal quer legalizar a maconha, né? A maconha por enquanto. Por enquanto. Mas o risco que há, de repente, se legalizar a maconha, de repente se entender que também pode se legalizar outras drogas, né? Então eu acho que não convém, né? Até me permita, Sr. João, assim, né? Sem radicalismo, mas eu olho assim, o álcool, né? A gente pega, eu lembro da minha adolescência, o cigarro, quantos comerciais que tinha na TV e tal, né? De repente a gente começa a ver, o Ministério da Saúde adverte, daqui a pouco começa a ficar mais intenso, assim, né? Essas informações mostrando a consequência do uso do cigarro. E eu não vejo isso acontecer com o álcool, né? O álcool, às vezes, é um principal índice de violência doméstica, o álcool é um principal índice de acidentes, muitas vezes que acontecem nas estradas, acidentes de trabalho. Quer dizer, quando você pega as Forbes da vida, né, os resultados financeiros, você pega lá as empresas dessa área, são as que mais renderam, são as mais rentáveis. Mas a destruição que causa, né? Eu que trabalho com recuperação, a gente vê quantas famílias sofrendo por causa do álcool e a gente vê que, infelizmente, né, ainda não há uma ação, né, talvez por parte do governo, né, por órgãos que poderiam, de repente, começar a mostrar um pouco também a consequência do uso do álcool, né? Então, levanta essa bandeira aqui, Sr. João. Não, o álcool ele destrói, ele mata mesmo, né? Eu tenho parentes que já morreram de cirrose, hepática. Sim. No Natal, né? Liga, fulano, essa noite morreu, bebeu demais. Sim. A gente sabe conviver com todo mundo, né? Eu tenho amigos que fazem uso da bebida. Como eu disse, não é um radicalismo, não é isso. Mas é que para algumas pessoas não dá, né? Eu, particularmente, eu sei que se eu tomar um copinho, eu não vou parar no primeiro copo. Então a gente precisa ter essa consciência, né? Mas o fato é que o álcool traz muita destruição. Né? Agora, assim, só curiosidade. Pois não. O álcool, eu nunca gostei de álcool, não bebo, nunca bebi, nem não. Né? Eventualmente um vinho, quando oferece, só para não ficar chato, mas sei lá, acho que na vida inteira se eu bebi 1 litro de vinho, foi muito. Não é uma coisa agradável você descer álcool na garganta, ou até na 51, né, que é 51 graus. Né? Hoje tem os corotes da vida, né? Meu Deus. Aquilo ali queima que nem álcool. Né? Como é que a pessoa ela se envolve num negócio desse, sendo que não é um negócio gostoso? Se você bebe, você não bebe com prazer. A primeira vez não é bom, né? É que tem esse lado. Às vezes pode ser que ao ingerir, né, pode queimar um pouco, pode de repente não ser tão saboroso, mas ela vai ter efeito no sistema nervoso central. E o álcool, né, num primeiro momento, ele baixa o nosso senso crítico. Então, tem gente que sóbria
sem beber nada, não conta uma piada. Mas tomou um primeiro copinho, um segundo, de repente, quando bateu ali, baixou um pouquinho o senso crítico, ele começa a contar piada e vai embora, né? Eu me recordo de um senhor que um dia me procurou pedindo ajuda. Ele falou, olha, pastor, eu estou viciado em álcool e eu não sei se é propício falar, mas qualquer coisa o senhor me corta, né? Mas eu só consigo ter uma relação sexual se eu fizer uso do álcool. E por conta disso, ele estava pedindo ajuda, né? Porque estava desenvolvendo algumas outras, a gente fala comorbidades, estava começando a ter alguns problemas de saúde por decorrência do álcool, enfim. Então, como é complicado isso, né? Pode não ser de repente tão saboroso, né? Isso, mas, né? Talvez essa questão de o efeito que ele causa, né? Baixou o senso crítico. O álcool, né? Ele é uma droga depressora. A gente falou do crack, né? A cocaína, que é uma droga estimulante. Mas o álcool ele é depressor. Se a pessoa beber muito álcool, ela vai entrar em coma alcoólico, ela vai cair, né, vai ficar pelo chão, enfim, corre até risco de vida. Então é engraçado a gente falar, poxa, né, como é que álcool deprecia a pessoa, derruba a pessoa e as pessoas tomam? Mas é esse efeito, né, no sistema nervoso central que talvez seja o que faz a pessoa realmente fazer o uso, seu João. Então é complicado. Né? Então, a gente vai às vezes ali normalmente em universidade, né? O pessoal, sexta-feira, você vai na Maria Antônia ali no centro, onde tem lá a universidade lá. Sim. E você passa lá, tá os jovens, 6 horas da tarde, sentado na calçada, vomitando e tal. Jovem rico, né? Sim. Ok, vai dar prazer, mas ao estado que a pessoa fica. Às vezes você vê lá as moças também, nos bares, lá bebe, depois não sabe nem o que fez. Sim. Qual que é a vantagem que a pessoa vê nisso? É para ser aceito socialmente entre os amigos? Mesmo sabendo que ele, às vezes, urina em si mesmo ali, na rua, todo vomitado, gente boa mesmo. Quando eu tenho oportunidade assim, né, de dar uma palestra em escola, eu tenho alguns slides que a gente apresenta, né? E um deles é esse, né? Que os próprios amigos, né? Uma das fotos mostra justamente alguém que com certeza estava fazendo uso de bebida e de repente é depressor, né? Então a pessoa meio que apagou e aí a turma coloca um monte de garrafa de cerveja em volta e bate uma foto. Quer dizer, às vezes é essa questão social, né? De repente ser aceito naquele grupo e só que quando vê, tá lá, né? Os próprios amigos que fazem uso, não sei se são amigos de verdade, né? Então é bem complicado. Às vezes o jovem ele é desafiado, né? Se você é homem, toma isso aí, né? Se você é homem, fuma isso aqui. Eu, particularmente, nunca ninguém me obrigou, nunca, né? Acho que eu não passei por isso, mas a gente percebe algumas pessoas que é assim, né? Então são desafiadas, de repente, a fazer o uso de alguma coisa, né? Para provar, né? Às vezes não só ser aceito, mas como a gente colocou esse exemplo que eu dei desse homem, né? Às vezes a mulher bebe, ele também quer beber para se aproximar, enfim. Então, são muitos fatores, né, que às vezes levam ao uso. Por isso que o trabalho de recuperação é complexo. Né? Se fosse um único motivo que levasse ao uso, né, ao abuso, à dependência química, eu acho que seria mais fácil. Mas como são muitos fatores, às vezes o caminho de volta é bastante complexo em função disso, seu João. Bom, o senhor falou que a gente não pode levar pelo lado, como é que fala? Religioso, né? Você usou um termo agora que eu acabei perdendo aqui. Mas assim, a gente tem que ser sincero. A palavra de Deus, né, que está escrito no livro, e Paulo fala, né, que a nossa luta não é contra o mundo terrestre aqui, né, contra os potestades que vivem no mundo espiritual e tal. Então a gente sabe que existem duas forças aí. O bem e o mal, uma lutando contra a outra e tudo mais. Mas assim, a recuperação através da palavra de Deus, do cristianismo, é eficaz, né? Uma coisa que essa pergunta é importante, porque até uma das coisas que a gente percebe muito acontecer, às vezes tem algumas famílias que têm uma formação religiosa, e às vezes até cristã, evangélica, e às vezes elas chegam na casa de recuperação, seu João, e acham que ele está endemoniado, né? Então o problema dele é demoníaco.
Então, como a gente disse, a recuperação, a gente precisa olhar por esse prisma biopsicossocial e espiritual. Espiritualmente, talvez tenha uma ação demoníaca que às vezes nem é uma possessão. De repente, né, a gente precisa ter esse discernimento, o que é uma possessão demoníaca, o que é, de repente, uma influência demoníaca, uma ação demoníaca. Isso tudo é muito diferente. Às vezes, tem alguém que convulsiona, né, e que não é uma questão espiritual, foi uma questão fisiológica. Né? Então, tudo isso a gente procura ter muito cuidado, muita cautela, mas assim, né, sem fanatismo, sem religiosidade. A questão realmente da palavra de Deus, né, da espiritualidade, eu, com muito amor, né, eu acredito que seja o que realmente pode transformar uma vida. Né? A gente, como disse, respeita aquela pessoa, como eu disse, nasceu o filho, nunca mais bebeu, nunca mais usou, vai num grupo, vai aqui. A gente respeita tudo isso e ver uma pessoa bem, para nós, é uma bênção. Mas eu confesso que realmente, assim, quando a gente olha para a palavra de Deus, quando a gente olha a ideia, né, que a palavra de Deus proporciona de uma nova vida, de uma nova história, né? Então, tem um versículo bíblico que afirma, né, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então, essa ideia, né, essa proposta, né, de uma nova vida, de uma nova história. Então, eu olho, e não só para o dependente químico, né? Eu brinco na nossa igreja, eu falo, né, tem gente que nunca usou droga, mas às vezes a vida é uma droga, né? Então, seja para o dependente químico, seja para quem não, mas essa proposta, né, que muitas vezes a palavra de Deus nos mostra, essa nova vida em Cristo Jesus, é tudo muito especial. Né? Então, hoje eu sou muito grato a Deus, muito grato. Ainda na casa de recuperação, seu João, eu lembro que eu não gostava de crente, não queria ser crente, então eu tinha muito medo, assim, eu falei, como é que vai ser, né? Eu brinco, vou virar crente. E eu tava com medo, assim, porque olhando, né, aquelas histórias, os testemunhos, aquilo estava mexendo muito comigo, e eu falei, mas meu Deus do céu, e se isso não for uma realidade? E se for só uma filosofia de vida? Né? Porque uma vez eu li algo interessante, diz que religiões existem muitas, porque a religião é o homem buscando a Deus. Mas o evangelho existe um só, porque o evangelho é Deus buscando o homem. Sim. Mas eu tinha medo, e eu não conhecia isso tudo, então eu tinha medo, de repente, de ser enganado. Né? E aí eu me lembro que eu li um versículo que também me ajudou muito. Jeremias 29:13. Diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. E aí eu lembro e falei, bom, já que está escrito que se buscar de todo o coração vai encontrar, então eu falei, vou buscar, né? Vou buscar de todo o coração, mas legal, eu busquei para não encontrar nada. Eu queria não encontrar, porque se eu não encontro, aí eu também não estava aqui, né? Mas eu queria não encontrar, porque se eu não encontro, eu acho que eu seguiria, né? Não, eu vou seguir minha vida do meu jeito, da minha forma. E esse encontro, assim, a gente não tem como explicar. A intensidade, nunca a droga me proporcionou algo igual. Né? O que eu experimentei na droga, então às vezes me proporcionava euforia, mas depois aquela angústia, aquele vazio. Na presença de Deus, assim, o que eu experimentei é incomparável. Né? Acho que nenhuma droga, nada nessa vida pode proporcionar o prazer que um homem, uma mulher encontra na presença de Deus. Né? E que é algo acessível para todos, né? Não é uma coisa especial, não, só para o Fabrício, só... Nosso Deus não faz acepção de pessoas, né? Então, com o amor, a gente procura também mostrar isso, né? Nessa ideia, nessa proposta de recuperação. E, é claro, aqueles que aceitarem, aqueles que assimilarem isso, né? Aqueles que quiserem, né? Tem um versículo que diz assim, né? Se quiserdes e me ouvirdes, né? Então, se você quiser. A gente não pode obrigar ninguém a nada. Sim. Mas, então, eu sou muito grato. Né? Eu acho que essa experiência, né? E aí, claro que depois disso, tantas outras também, né, foram acontecendo. Depois as coisas começam a se tornar mais simples também. Né? Hoje eu olho para minha esposa, ela é uma marca de Deus na minha vida, meu filho, minha filha, o ministério, né, a Casa Refúgio. Então, essas coisas... Mas eu lembro que no início da minha conversão, os irmãos diziam assim, olha... pede para Deus falar com você, né? E a gente meio que leigo, né? E eu lembro que eu estava num culto um dia e eu
Falei, Deus, então, se o senhor me ama, usa alguém para dizer que me ama, né? Aí eu lembro que no meio do culto, o pregador, alguém que estava lá ministrando, parou o culto e disse assim, olha, você aí e tal, Deus está dizendo que te ama. Eu chorei, né? Falei, Deus me ama mesmo e tal. Aí foi tão gostoso aquilo que eu falei, vou pedir de novo, né? Aí eu, no outro culto, tal, mesma coisa, né? Aí dessa vez não disse, você aí, mas disse, alguém aqui, Deus está mandando dizer que te ama. Eu falei, chorei, falei, que gostoso. Aí na outra vez Deus já falou, peraí filho, na minha palavra já está escrito que eu te amo de tal maneira, já uma vez, chega, eu falei, tá bom, eu já sei que o senhor me ama, né, não precisa, acho que a gente vai amadurecendo, né, seu João? E, não, legal, essas histórias assim de conversão voluntária, né, são incomparáveis, porque às vezes, justamente por causa desse fanatismo, né, as pessoas acabam fugindo, e você, muitas vezes a pessoa, como você falou, você foi buscar, mas não para encontrar alguma coisa. Não queria, não. E muitas pessoas que vão tentar negar Deus acabam encontrando Deus. Verdade. Muitos fazem isso aí, né? Eu lembro, tem um testemunho de chama Mano Reco. Ele era do rap, eu não lembro o grupo que ele era. E ele conta que foi estudar teologia para poder ter argumento, para poder rebater os... E hoje, convertido, né? O ministério dele através da música também. Então, é o que o senhor falou. Você vai buscar ali, quando encontra... E o pessoal não... É difícil, né? O pessoal entender, né? Principalmente esse lado espiritual, que é muito mais prazeroso, que nem você fala, né? Às vezes o pessoal vê o prazer aí, né? As coisas que a gente vê no mundo aí, né? No geralzão aí, nas músicas, no sucesso, no dinheiro, em mulheres, né? E na vida promíscua, e eles não conseguem entender que isso aí, na verdade, é destruição, né? Isso só leva pro lado ao contrário. Sim, são coisas passageiras, que a gente não vai negar que podem ser prazerosas. Sim. Não é isso que a gente está dizendo. Mas é um prazer momentâneo, né? Passageiro. Eu brinco às vezes, João, eu digo que antes eu fazia um monte de coisa para ter um prazer desse tamanho. E hoje a gente faz coisas desse tamanho e tem um prazer desse tamanho, né? Então acho que são novos valores, novos princípios, né? Essa nova vida. Então hoje é muito gratificante, né? O trabalho que a gente faz, quando você vê um menino bem, né? Uma menina bem, né? Hoje teve uma das nossas acolhidas que terminou o tratamento, aí ela mesma, né? Fez lá uma montagem do antes, depois... E a gente acompanhou, né, essa transformação na vida dela, né? Então foi uma foto que você mandou, né? Que eu mandei para o senhor. Completamente diferente, né? E aí, claro, tem uma mudança no exterior que é notória, né? Mas também a gente viu as mudanças, né? A forma que hoje ela conduz a vida dela, a preocupação com os filhos que ela tem, né? E agora ela precisa cuidar. Então, isso tudo é muito especial, né? Eu acho que é uma honra para mim. Primeiro, ter saído de onde eu saí, sou muito grato a Deus, e hoje eu me sinto honrado, Sr. João, em poder fazer isso, né? Esse ministério que Deus nos concedeu é uma honra, assim, é um privilégio poder servir a Deus servindo esses irmãos, essas irmãs, né? Que talvez perderam no álcool, nas drogas ou pelas ruas. Então, é muito gratificante. Eu me sinto muito honrado por isso. Com certeza. E lá na Casa Refúgio vem pessoas de tudo quanto é classe social, nível educacional, rico, pobre, tanto faz. Eu tenho uma história que, inclusive, no domingo agora, né, o missionário Paulo, ele ministrou na nossa igreja no domingo de manhã. Então, policial militar da cavalaria, ele queria fazer uma grande apreensão para, de repente, poder crescer, né, na carreira militar. E aí, nessa ideia de fazer uma grande apreensão, ele acabou se infiltrando e fazendo uso do crack, né? E a ideia dele, num primeiro momento, era fazer uma grande apreensão, alguma coisa. Disso, ele acabou, infelizmente, se tornando um dependente químico, indo para a situação de rua, foi exonerado da polícia militar e viveu nas ruas de 96, acho que até 2018, se eu não estou enganado, 22 anos, né? Se eu não estou fazendo o cálculo errado, perdão se eu errei aí no cálculo. E até um dia ele roubando cabo, assim, né, de rede, cabo de cobre, fio de cobre, a polícia militar prendeu ele e tal, e um policial militar, por acaso pastor, já tinha, acho que, prendido ele várias vezes, já não aguentava mais, né? E aí falou, você quer mudar de vida? E aí ele aceitou, e esse policial militar era um pastor da nossa denominação, trouxe ele para Casa Refúgio. E o seu Paulo, graças a Deus, depois de 20 e tantos anos na rua, depois de
20 e poucos anos sem contato com a família. Ele entra num processo de recuperação, conclui o tratamento, me pede para ir para uma escola de formação missionária. Eu falei para ele, então, se você continuar bem, né, vamos esperar. Né? Eu fiquei com medo, de repente, vai que ele tivesse uma recaída, alguma coisa. E depois que ele ficou 2 anos com a gente bem, foi para essa escola de formação missionária, terminou a formação missionária, hoje ele serve como missionário lá no Sergipe, voltou a ter contato com a mãe, que há tantos anos ele já não tinha mais, né? Então é uma história de um policial militar, né? Que de repente acabou se tornando dependente químico. Uma outra história que eu acho que vale a pena contar é de um menino chamado Pedro. O Pedro, maranhense, usuário de cocaína, acabou sendo pego com droga e aí, infelizmente, acabou tendo um problema sério lá, né, no Maranhão. Vem para São Paulo, né, através de um pastor amigo que conhecia refúgio, que tinha contato com a família dele, bom, enfim. E o Pedro estava no último ano de direito. O Pedro vem, né, no processo de recuperação dele, ele também sofreu de síndrome do pânico, achava que alguém ia matar ele, tantas vezes assim, conversando com amor, carinho, orando com ele. Bom, o Pedro termina o tratamento dele, sem perspectiva de voltar para o estado dele. E aí a gente começou a pensar, então, né, ele continua trabalhando de forma voluntária na nossa equipe, e a gente começou a pensar dele terminar os estudos. Aí conseguimos, ele foi acho que era Mário Chamber, se eu não me engano. Colégio ali, na Granja, né? Na Granja. Rodonel, né? Bom, ele concluiu a faculdade de Direito, passou no exame da ordem, ele se casa com uma filha de um pastor da nossa igreja, a Gabriela, né, a Gabi. E hoje, né, quando ele passa do exame da ordem, eu falei, Pedro, eu acho que agora é hora de você voar, né? Você tem... Ele falou, não, pastor, meu lugar é aqui. O Pedro até hoje trabalha com a gente, seu João. E um menino que estava nível superior, né, quase concluindo um curso de Direito, mas também, você vê, a dependência química quase destruiu a vida dele, quase morreu. Então, tem essas boas histórias, né, que acho que a gente pode contar. E essa é de crack também. O Pedro cocaína. Cocaína. Que também é bem... Também. O princípio ativo do crack cocaína é o mesmo, né? Então, de alguma forma, cocaína, crack, mas o crack tem um poder viciante muito maior, né? Então, o Pedro cocaína, o seu Paulo, né, o missionário Paulo, crack, né? E graças a Deus, assim, tem boas histórias, né? Graças a Deus tem boas histórias. Então, essa história que diz que, como você falou, né? Uma vez que tem contato com o crack, é quase que impossível sair. E depois que está dentro, basicamente esquece. Não é tão verdade isso aí, né? Porque... tem uma saída, né? Graças a Deus tem uma saída. E como eu falei, sem fanatismo, sem religiosidade, para a ciência não tem cura. Mas eu costumo usar um exemplo bíblico, que a gente não precisa brigar com a ciência, eu não preciso, né, de repente, quando estiver conversando com um psiquiatra, a gente não precisa brigar, né? Sim. Mas, biblicamente, eu olho para aquela passagem de Pedro andando sobre as águas, né? Não é natural um homem andar sobre as águas. Exato. O homem natural, quando ele pisa na água, ele afunda, né? E Pedro, então, firmado numa palavra de Jesus, ele andou sobre as águas. Eu brinco também que, assim, glória a Deus, porque o Pedro andou sobre as águas, mas acho que melhor ainda ele ter afundado, né? Porque senão ninguém ia aguentar o Pedro, né? Se ele não tivesse afundado, não sei não, né? Mas mostra justamente que um homem natural, né, ele pode viver o sobrenatural. Então, a dependência química não tem cura? Cientificamente não, naturalmente não, mas quando de repente a gente se inclina para a palavra de Deus, para os princípios da palavra, talvez a gente não vá viver de uma forma natural, né? Aquilo que a gente crê, aquilo que a gente vive, talvez a gente esteja vivendo de forma sobrenatural, andando sobre as águas, né? Conseguindo vencer a dependência química, mas tendo cuidado, porque, né? Assim como Pedro, quando de repente a onda mais forte, o vento mais forte afundou, é o dependente químico. A Bíblia afirma que aquele que julga estar em pé, cuide para que não caia. Então eu procuro ensinar isso com muito amor, né? Porque se a gente não tomar cuidado, seu João, a gente afunda, né? Então, como eu disse, a gente volta, seja para o álcool, seja para a droga. É cruel? É cruel, mas é a realidade. A gente precisa ter consciência disso, né? O senhor atende também pessoas em situação de rua, menores, né, que o senhor falou? Menores não. Menores de idade não. Sempre adultos, né? Porque às vezes você tem pessoas em situação de rua que não tem problema com álcool e droga. Então, às vezes é uma questão social, de repente ela
precisa tirar documento, ela precisa de repente ser alfabetizada, de repente ela... Sim, você falou. Então, quando você tem uma pessoa em situação de rua que não tem essa problemática do álcool e as drogas, ela usa o nosso serviço, mas é muito rápido, porque graças a Deus, quando você vê, ela consegue ali, né, se empoderar, consegue ver a documentação, tudo, quando vê já abre-se uma porta de emprego e em pouco tempo ela já ganha autonomia para seguir a vida, né? Agora, o dependente químico, aí ele precisa de um tempo maior. Ok, infelizmente a gente tem pouco tempo, né? O papo está muito bom. Eu gostaria só que o senhor desse uma palavra para o jovem, principalmente, para os adolescentes, que às vezes se envolvem com uma besteirinha, um vape, alguma coisa, no fim isso aí pode, se quiser, tá aberta a câmera. Sim, nessa mensagem. Eu acho que assim, quando a gente tem a oportunidade de falar a respeito desse tema, então o que eu posso dizer, né, você é jovem, adolescente e até adulto, né, tive amigos que começaram a fazer uso depois com 30, 40 anos já com filhos, né, então não é uma questão só de adolescentes, jovens, mas até mesmo adultos. Se eu posso dizer alguma coisa assim, né, a Bíblia diz para a gente fugir da aparência do mal, então o que eu posso dizer com amor, foge, né, eu acho que álcool, droga, sabe, com muito amor, né? Você é amado por Deus, pode ter certeza que não são essas coisas, né, que de alguma forma vão fazer você ser maior ou melhor. Se você de repente não é aceito num grupo porque todo mundo faz uso e de repente você não quer, se aproxime de pessoas que de repente, né, não façam uso, que de repente desfrutam da vida de uma forma diferente, com muito amor, né? Eu hoje estou com 44 anos, né, mesmo casado, tendo filhos, sendo um pastor, cheio de responsabilidades, mas eu tenho que lutar, né, contra essa doença que talvez quando eu tinha a tua idade eu não sabia, né? Comecei experimentando, achando gostoso e me tornei, infelizmente, um dependente químico. Então, com muito amor, né? Se posso dar um conselho, toma muito cuidado, se afasta, se você está passando por isso, busca ajuda, né? Acho que existem locais que podem te ajudar, se precisar da nossa ajuda a gente está à disposição, mas acho que é isso, João, é deixar esse recadinho, né, com muito amor, os nossos jovens, adolescentes e até, quem sabe, adultos também se afastem, né, em nome de Jesus. Perfeito. Pastor, foi muito bom a conversa com o senhor aqui. A gente vai dar mais espaço nas próximas vezes, né? Obrigado, seu João. E Deus abençoe ricamente o senhor lá na Casa Refúgio. Obrigado. O trabalho, você vê, eu não conhecia, né? Apesar de você já estar aí com a gente um tempo, sim, né? Com a Flávia e tudo. Mas eu não conhecia. O trabalho é excelente, excepcional. Glória a Deus. E o que a gente puder também ajudar, a gente está aí. Pronto. Obrigado, tá, seu João. Obrigado pela oportunidade, né, de poder estar aqui com o senhor também. Muito obrigado por o senhor ter vindo. Você que nos assiste, por favor, curta, compartilhe, comente, coloque algum comentário se você gostou, se você não gostou, se você concorda ou não concorda com os posicionamentos do pastor, fica à vontade, tá? A gente agradece a sua audiência e espera você nos próximos episódios. Muito obrigado.